Olá! Projeto Vivo Taquari Vivo recolhe mais de 4.700 quilos de lixo do rio neste fim de semana. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. E a Polícia Federal deflagrou na madrugada desta segunda-feira a Operação Tempo de Despertar, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa composta por uma extensa rede integrada de servidores públicos, policiais civis e militares, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, agenciadores de seguros e outras pessoas responsáveis por reiteradas fraudes ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o conhecido seguro DPVAT. Segundo as investigações, as fraudes poderiam atingir 28 milhões de reais. Cerca de 220 policiais federais dos estados de Goiás, Espírito Santo, Bahia, Brasília e Minas Gerais cumpriram simultaneamente 229 mandados judiciais, sendo 41 mandados de prisão, 7 conduções coercitivas e 61 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos de cargo público, 51 sequestros de bens e 57 afastamentos de sigilo bancário. E a investigação é fruto de uma parceria entre a Polícia Federal, Ministério Público, Corregedoria da Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais. Foi identificado pelos investigadores que o grupo criminoso se utilizava de variadas maneiras para fraudar o seguro DPVAT, dentre as quais juizamento de ações judiciais por escritórios de advocacia sem conhecimento e autorização da parte autora, por meio de falsificação de assinaturas em procurações e declaração de residências falsas, ajuizamento de ações de forma simultânea em comarcas distintas, sem relação com o local da causa, quando os autores sequer tinham conhecimento do ajuizamento da ação em seu nome, entre outras práticas. E um veículo Gol de placa IGH 1587 foi furtado na noite de sábado na rua Dona Leopoldina, no bairro Florestal, em Lajeado. O proprietário havia deixado o carro estacionado em frente a um prédio e notou o desaparecimento na manhã de domingo. O automóvel Zafira foi abandonado pelo motorista depois de se envolver em um acidente à margem da IRS 129 no quilômetro 103. O carro emplacado em Porto Alegre foi encontrado por populares por volta das 4h50 deste domingo na rodovia. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o veículo colidiu em pedras ao lado da rodovia. Em consulta ao sistema, foi constatado que o Zafira estava com licenciamento vencido. Depois de realizados procedimentos legais, o carro foi recolhido ao depósito judicial. E um automóvel EcoSport emplacado em Farroupilha sofreu danos materiais depois de bater em um barranco após desviar de outro veículo acidentado. O fato ocorreu por volta das 8h40 da noite deste domingo, no quilômetro 312 da BR-386. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o Monza de Coronel Barros seguia no sentido capital interior e colidiu no canteiro central, próximo à antiga praça de pedágio. Ao desviar do Monza, o motorista da EcoSport, que trafegava no sentido contrário, perdeu o controle da direção e saiu da rodovia. O veículo ficou preso em algumas árvores à margem da rodovia, impedindo que descesse por todo o barranco. O Corpo de Bombeiros ajudou na remoção dos ocupantes do carro, mas ninguém ficou ferido. E foi recuperado na tarde de domingo o Kia Sportage, placa IVT 5746. Que havia sido roubado durante a noite de sábado no centro de Encantado. De acordo com a Brigada Militar, o veículo foi encontrado por um agricultor que, ao se deslocar para sua lavoura em linha Santa Terezinha, percebeu o carro no acesso à sua propriedade. No assalto, 2 criminosos armados encapuzados entraram na residência e renderam os moradores. Além do veículo, este Kia, uma maleta de joias foi levada pelos assaltantes. No domingo, uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, teve seu dinheiro retirado de sua conta com um cartão roubado pelos criminosos. Ao verificar sua conta, constatou que foram efetuados 5 saques de R$300. De acordo com o depoimento da vítima na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, dentro de sua carteira, também foi levada na ação criminosa, tinha um bilhete com a senha.
14 cachorros foram encontrados em situação de maus tratos na manhã de sábado. Foi numa residência no bairro Campestre, aqui em Lajeado. Os animais estavam sem alimento e em meio à sujeira. Segundo a ocorrência policial, a proprietária alega que nunca está em casa e por isso não cuida dos cães. Uma associação protetiva acompanha os cachorros e os que serão alimentados com ração que a entidade repassa semanalmente. A Secretaria da Saúde de Estrela promove na quinta-feira o primeiro encontro do ano de educação permanente em saúde. A capacitação terá como tema acolhimento nos serviços de saúde e será feita no Salão da UASE da 1h30 até às 5 da tarde. É destinada a todos os funcionários das unidades de saúde. O encontro será orientado pelo antropólogo da Univades, professor Dr. Daniel Granada, coordenador da área de Humanidades. E tem como objetivo capacitar os profissionais da saúde para qualificar o atendimento em toda a secretaria. Em função do encontro, todas as unidades fecharão à 1 da tarde. Já o posto central reabrirá às 5 para atender o plantão noturno que segue até às 8 da noite. A capacitação deve envolver 60 pessoas. E o governo do estado já conseguiu captar 9,5 bilhões em investimentos em 100 dias. Veja com Heron Vidal. Os primeiros 100 dias do governo José Ivo Sartori foram examinados nesta sexta-feira. No período, o governo do estado adotou 89 ações para enfrentar o déficit financeiro do setor público, projetado em 5 bilhões e 400 milhões de reais em 2015, e atraiu 9 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos privados. As decisões de austeridade trarão uma economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2015. O detalhamento aconteceu em seminário de governo no Centro de Treinamento da Procergs, em Porto Alegre. O secretário-chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, usou o setor saúde como exemplo. As decisões melhoraram a qualidade do gasto público sem comprometer os serviços à população. Diminuímos 24% nas ações de custeio e aumentamos 26% nos gastos no investimento em assistência. De 435 milhões em 2014 para 496 milhões nesses 3 primeiros meses. Então, esse é um bom exemplo que essa austeridade ela não se reverte, ela não se traduz numa falta do serviço. Na educação, o secretário Vieira da Cunha irá tratar do piso do magistério com o novo ministro, Renato Janine Ribeiro. Vou sustentar perante o novo ministro a necessidade de a União repassar aos estados e municípios que vivem conhecidas dificuldades financeiras e orçamentárias, como é o caso do Rio Grande do Sul, os recursos federais necessários para pagar o piso nacional do magistério. Na segurança, a criminalidade diminuiu em 100 dias. Como explicou o secretário Vantuir Jacini. Os crimes que mais impactam a sociedade, que são os crimes contra a vida e contra o patrimônio, são 11, dos 374 do Código Penal, mais as leis especiais. Desses 11 crimes, comparando os períodos idênticos, 2014 com 2015, nós reduzimos em 8. Reduzimos o homicídio, reduzimos o furto, reduzimos as drogas. O governador Sartori comemorou a atração de investimentos privados. Significam desenvolvimento e mais empregos. Em 100 dias foram atraídos mais de 9,5 bilhões em novos empreendimentos. Sartori passou metas futuras à equipe de governo. É ter vontade, disposição e alegria de servir o Rio Grande. Eram por volta das 7h30 da manhã de sábado, o sol já brilhava forte, com as águas calmas do rio Taquari refletindo seus raios. O céu azul, sem nenhuma nuvem, completava a recepção da natureza aos voluntários da 9ª edição do Vivo Taquari Vivo. Este era o cenário do Porto dos Bruder, em Lajeado, um dos 6 pontos de concentração da iniciativa, que na manhã de sábado reuniu 625 pessoas. Ao invés de suas casas, eles se dedicaram à limpeza do manancial e, junto de familiares e colegas de trabalho, mostraram como se pratica a consciência ambiental. E o resultado do trabalho coletivo é este. Foram 4.711 quilos de lixo, quase 5 toneladas foram retiradas das margens e do leito do Taquari.
O total se refere ao recolhimento feito nas cidades que participaram da ação. Em Lajeado foram 1.637 quilos, Estrela 1.173, Arroio do Meio chegou a 525 quilos e as estreantes, Bom Retiro do Sul juntou 400 quilos, Cruzeiro do Sul 554 e Venâncio Aires 422. Nesta semana, os resultados oficiais da 9ª edição do Vivo Taquari Vivo serão apresentados e debatidos em reunião dos organizadores do projeto. Na ocasião, serão compartilhados os pesos de cada tipo de lixo recolhido. Nas 8 edições anteriores, o Taquari ficou mais vivo com a extração de aproximadamente 23 toneladas de detritos. O Vivo Taquari Vivo tem à frente a Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a CIL, e a organização não governamental Parceiros Voluntários de Lajeado. A edição de 2015 contou com o engajamento de empresas e instituições patrocinadoras e apoiadoras, além de entidades parceiras. E o jurista Paulo Brossard foi velado no Palácio Piratini neste fim de semana. Newton Schiller acompanhou. Familiares, parentes e amigos foram dar o último adeus a Paulo Brossard no Palácio Piratini. O jurista morreu neste domingo aos 90 anos de insuficiência cardíaca. O corpo foi velado à tarde no Salão Negrinho do Pastoreio. O governador e o ex-senador Pedro Simão cobriram o caixão com a bandeira do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori destacou o legado de Brossard. Do caráter, da postura e da qualidade política. Independentemente de qualquer situação, acho que o Brasil deve muito ao Paulo Brossard, não apenas o Brasil, mas especialmente a democracia brasileira. Pedro Simão disse que a morte do jurista deixa uma lacuna no cenário político brasileiro. Porque o Brossard é o último dos líderes de uma geração e, a rigor, deixa o Brasil órfão. Neto do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal apontou as qualidades do avô. Um exemplo de bondade, de simplicidade, de sabedoria, de carinho e de retidão, que é o que, além do jurista e do político Paulo Brossard, foi um grande homem para sua família. O vice-presidente da República, Michel Temer, compareceu ao velório representando a presidenta Dilma. Vim exatamente prestar uma reverência, uma homenagem a ele, porque eu o conheço muito como professor, como jurista. Tantas vezes ele foi à PUC de São Paulo a nosso convite, e reverenciar um homem público que deixa um exemplo para o Brasil. O corpo do jurista foi cremado após em Porto Alegre. Pela segunda vez neste ano, a população de Estrela foi para a rua reivindicar o fim da corrupção, reforma política e melhorias dos serviços públicos. Na tarde de domingo, em torno de 200 pessoas vestiram as cores verde e amarelo, empunharam suas bandeiras e se uniram aos outros cidadãos para manifestar pacificamente a sua indignação com a situação vigente no país. A participação ficou aquém do esperado, de acordo com a organização do protesto, mas não é motivo para o descrédito da mobilização. As atividades Estrelas se iniciaram com um buzinaço que contou com a participação de caminhões, automóveis e motocicletas. Após circularem pelas principais vias do município, os condutores retornaram ao Parque Princesa do Vale para saírem em caminhada. No início do trajeto, os manifestantes pararam em frente à Praça Mena Barreto, onde cantaram os hinos nacional e do Rio Grande do Sul. Durante todo o percurso, também gritaram palavras de ordem, como "Vem pra rua". E a produção de cana-de-açúcar da safra 2015-2016 pode alcançar 654 milhões de toneladas. Veja com Daniela Almeida. O primeiro levantamento da safra 2015-2016 indica que a produção de cana-de-açúcar deve ultrapassar 654 milhões de toneladas. A quantidade é 3,1% maior que a registrada na safra anterior de cana-de-açúcar, que sofreu com a falta de chuvas, principalmente na região sudeste. O levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostra também que a área de colheita deve crescer 0,7%. A Conab aponta ainda que a maior parte da cana-de-açúcar deve ser destinada à fabricação de etanol, o que corresponde a 56,2% do total da produção. A produção de etanol deve crescer 1,9% e ultrapassar 30 bilhões de litros. Já a produção de açúcar deve crescer 5% e ultrapassar 37 milhões de toneladas. De Brasília, Daniela Almeida. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weissman. Olá!
Hoje vou falar sobre o ômega 3. O ômega 3 são ácidos graxos essenciais, podendo ser encontrado em peixes, marisco, tofu, amêndoas, nozes, linhaça, azeite de oliva e canola. E você sabe quais os benefícios do ômega 3 para a nossa saúde? O ômega 3 tem demonstrado vários benefícios, como contribui para a prevenção de doenças mentais, diminui o desconforto da TPM, melhora a memória, melhora os rendimentos dos atletas de alta competição, auxilia no combate à osteoporose, justamente por aumentar a absorção do cálcio, sem falar no efeito positivo sobre o sistema cardiovascular. Uma pesquisa realizada na Colômbia constatou que uma alimentação rica em óleo de peixe pode impedir a acumulação de gordura na aorta, a principal artéria que sai do coração. As ações benéficas do óleo de peixe, que bloqueia o colesterol acumulado nas artérias, são ainda encontradas em alta ingestão de gordura. Descobriram que este fato está relacionado com a capacidade desses ácidos gordos diminuírem acentuadamente a lipoproteína lipase, uma molécula que retém o LDL, o colesterol ruim, na parede arterial. Essa descoberta provavelmente irá revelar um novo mecanismo que ajuda a explicar os benefícios da ômega 3 sobre a saúde cardíaca. Quem não é fã de peixe pode consumir ômega 3 através de suplementos nutricionais. Mas cuidado, não saia comprando qualquer ômega 3 por aí, pois esses, se comprarem um produto sem registro do Ministério da Saúde, poderá adquirir um peixe contaminado por mercúrio. Pois na família do ômega 3 temos dois tipos de ácidos graxos que devem ser observados. É o EPA, ácido que, além de anti-inflamatório, também traz benefício ao sistema cardiovascular. Faz bem ao coração, toda a parte circulatória, pois evita a agregação de plaquetas, o que popularmente é conhecido como afinar o sangue, reduzindo riscos de coágulos que podem causar trombose e derrame cerebral. Já o DHA é o alimento para o cérebro. Já estão bem documentados em literatura científica seus benefícios na memória. Dica que costumo dar é cuidado ao escolher seu suplemento. Procure sempre uma orientação de um profissional de sua confiança. E uma ótima semana a todos! O projeto Desvendando o Céu, Astronomia no Vale do Taquari, da Univates, promove a oficina preparatória para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O encontro está programado para o dia 23. Serão desenvolvidas atividades com ênfase em astronomia observacional, contemplando conteúdos explorados em diferentes etapas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Durante as oficinas serão construídos relógios solares, bem como será feita a determinação da linha norte-sul e do meio-dia solar verdadeiro. Entre os objetivos do projeto está o apoio à participação de escolas da região na Olimpíada e o estímulo ao desenvolvimento de conteúdos direcionados à astronomia observacional. A atividade é voltada a estudantes e professores da educação básica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/inscrições/eventos. A oficina conta com 30 vagas disponíveis. Demais informações podem ser conferidas pelo e-mail astro@univates.br. E em 4 anos, o serviço da banda larga móvel cresceu 735% em todo o Brasil. Daniela Almeida traz os dados. A banda larga móvel em todo o Brasil cresceu cerca de 735% entre dezembro de 2010 e dezembro do ano passado. Passou de 20 milhões e 600 mil para cerca de 158 milhões de acessos. Os dados são da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As regiões Norte e Nordeste foram as que registraram maior número de novas assinaturas desse tipo de serviço. No Norte, o crescimento foi de 784% e no Nordeste, 795%. De acordo com a Anatel, no Norte, o serviço passou de 1 milhão e 300 mil novos acessos em dezembro de 2010 para
11.200.000 em dezembro do ano passado. Já no Nordeste, o total de assinaturas subiu de 4 milhões para cerca de 35,9 milhões. Para mais informações sobre o serviço de banda larga móvel no Brasil, como o 4G, acesse o site da Anatel. De Brasília, Daniela Almeida. Para fortalecer o vínculo familiar de pessoas atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, o Governo Municipal de Lajeado, por meio da equipe do CRAS, participou com 150 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, de um passeio ciclístico em Colinas. Isso foi na semana passada. Essa foi uma das ações desenvolvidas pelo centro com o objetivo de fortalecer atividades em família e entre a comunidade. Oferecer acesso ao lazer, a participação social e a convivência são as metas. No final do passeio ciclístico, os participantes foram recepcionados no CRAS para assistirem a uma apresentação musical da banda do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo, que tem integrantes entre 12 e 17 anos. E o senador Paulo Paim contraria projeto sobre terceirização. Veja na matéria da TV Senado. Os principais aspectos que o senhor quer ressaltar aqui nessa discussão? O primeiro deles é que a terceirização precariza o direito do trabalhador. Você colocar na terceirização, inclusive atividade fim, vai permitir que qualquer empresa terceirize tudo, uma metalúrgica, o mesmo comércio, o mesmo um banco. Todos os trabalhadores serão terceirizados, às vezes em cima de um contrato, digamos, fora da realidade, quem vai pagar a conta no fim é o trabalhador. Se a empresa fechar a qualquer momento, esse escritório, que pode se tornar uma empresa, porque ele contrata um escritório e manda o pessoal trabalhar, digamos, desse ou aquele local. Se ele sumir, quem paga? Não há responsabilidade solidária também. Então, nós queremos que a atividade fim não possa ser terceirizada, só a atividade meio, que haja responsabilidade solidária e que se cumpra todos os direitos que estão na Constituição e na CLT. Senador, das centenas de perguntas e comentários aqui que já chegaram, aliás, nenhuma delas favorável ao projeto, nós temos aqui um comentário e depois uma pergunta que eu vou fazer, vou lê-la em seguida para o senhor. Primeiro comentário. Quem trabalha ou já trabalhou em terceirizada sabe que todas as dificuldades, me lembro de ter que deixar de almoçar para pôr combustível no carro da terceirizada, ele cita o nome que eu não vou citar aqui, senão não voltava para casa. Sei o que é passar 10 horas por dia no trânsito e não poder ligar o ar-condicionado do carro. Isso foi um comentário. Agora uma pergunta de Marcos Rangel, feita ontem às 3h30 da tarde. Vai abrir a possibilidade de terceirizar serviços públicos de empresas públicas, colocando em prática o fim de concursos ou diminuição dos concursos nessas áreas? Infelizmente, da forma que está, vai. Veja bem, eles dizem, não pega a área pública. Não pega para quem for concursado. Mas se, digamos, as prefeituras, ou os governos estaduais, ou enfim, um órgão da União, por exemplo, resolva não fazer concurso, ele terceiriza tudo. E aí, como é que fica? Vai ou não vai pegar o serviço público? Claro que vai. E por isso que nós queremos passar, digamos, a lupa, artigo por artigo desse projeto, para não voltarmos ao sistema, na verdade, de escravidão. É isso que o projeto chama e por isso nós vamos fazer um bom combate aqui para derrotá-lo ou mudar de forma radical. O Tribunal de Contas do Estado, em sessão da primeira Câmara, julgou irregulares as contas da gestão do exercício de 2012 do ex-prefeito de Taquari, Ivo dos Santos Lauter. Seguindo o voto do conselheiro relator do processo, Iradir Petroski, o tribunal fixou débito de R$ 519.457 a ser ressarcido pelo ex-gestor aos cofres do município. A decisão não é definitiva, cabendo recurso ao pleno do tribunal em 30 dias, a contar da publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas. O valor do débito apurado pela auditoria do tribunal é relativo a despesas de exercício anterior e sem regular liquidação, pagamento irregular de honorários advocatícios para recuperação administrativa de créditos do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e prestação de contas deficiente de recursos repassados a associações e sociedades carnavalescas. O tribunal também determinou uma multa de R$ 1.500 ao ex-prefeito, valor máximo definido em lei estadual, decorrente da inobservância das normas de administração financeira e orçamentária. O Tribunal de Contas do Estado recomendou ao atual prefeito que evite as ocorrências das inconformidades destacadas e que adote medidas corretivas em relação àquelas passíveis de regularização.
As falhas apontadas serão verificadas em futura auditoria. E o Senado deve analisar a regulamentação do novo indexador das dívidas do Estado. Veja na matéria da TV Senado. A pauta do plenário começa a semana trancada por uma medida provisória. A MP 660 beneficia servidores civis e militares dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Pelo texto, eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Uma emenda favorece servidores da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Alguns técnicos do Unimetro que recebem vencimentos de R$10 mil, os mesmos técnicos com funções assemelhadas, a mesma exigência de nível de escolaridade na SUFRAMA recebem em torno de R$3 a R$4 mil. Ou seja, salários muito mais significativamente inferiores à média paga aos servidores do Ministério de Indústria e Comércio. Os senadores podem votar ainda o projeto sobre o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. A proposta que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Mas o Palácio do Planalto propõe um acordo. Os devedores depositariam em juízo as mensalidades com um índice mais alto e receberiam de volta o dinheiro que pagarem a mais no ano que vem. Aquilo que foi acertado aqui tem uma grande possibilidade de ser a base de um entendimento. Espero que aconteça. Nós não podemos concordar com essa proposta do governo. O governo quer fazer ajuste fiscal sacrificando estados e municípios. O plenário tem na pauta outro projeto em regime de urgência. O PL 13 de 2015 inclui os assaltos a banco entre os delitos contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal investigue. O projeto Protagonismo de Crianças e Adolescentes, que em Estrela envolve as Secretarias da Educação e Saúde, terá mais uma atividade na quarta-feira. Na ocasião, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Léo Joas, da 1h30 às 4 da tarde, haverá uma roda de conversa com a articuladora regional do Polo de Lajeado, Michele Azevedo, para representantes dos grêmios estudantis das escolas municipais. Também participarão do encontro adolescentes de São Leopoldo que integram o Fórum de Discussões sobre o Protagonismo naquele município, além de representantes do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio. O projeto Protagonismo das Crianças e Adolescentes no Rio Grande do Sul é um convênio entre a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e a ONG Amencar, além de contar com o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescentes. E também o projeto visa fortalecer em âmbito estadual políticas públicas e estratégias que promovam e viabilizem o direito humano, a participação e livre expressão das crianças e adolescentes, promovendo o protagonismo juvenil nos vários espaços de convivência social. E saiba agora como será a terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E de acordo com as imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, nesta terça-feira pode ter muito sol ainda na região. Vai ter um aumento considerável da nebulosidade, em alguns municípios pode até não aparecer sol, mas, por enquanto, a tendência é que não há previsão de chuva para esta terça-feira. Um aumento significativo da nebulosidade, mas aquele sol escondido entre nuvens, semelhante a esta segunda-feira. Vamos ver então como fica o clima nos nossos municípios aqui na região. Em Lajeado, o dia vai ser de períodos de nublado com um pouquinho de sol. A mínima prevista para esta terça-feira é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus à tarde. Na cidade de Imigrante, a terça-feira será nublada, sem chance de sol, mas também sem chance de chuva. Os termômetros marcam mínima de 18 graus e máxima de 28 graus para Imigrante nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para a Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo.
Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 13 de abril. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.